Ei, gente, tudo bem? Eu sou Maria Tereza, sou taróloga e oraculista, sou idealizadora da Cure a Lua, que é esse canal aqui no YouTube, e também tenho uma página no Instagram. E aqui no YouTube eu costumo fazer tiragens coletivas com alguns temas, né? Principalmente temas associados ao momento atual. O momento atual aí da sua vida, né? O que o tarot pode trazer de informação, de orientação, de maior percepção sobre o seu momento aí, né? E aí a espiritualidade guia nesse sentido de trazer um recado e também a manifestação da sabedoria do tarot para poder trazer o que ressoa aí com você nesse momento, tá bem? Bom, hoje eu trouxe 3 opções e a tiragem vai ser voltada realmente para o que você precisa saber do seu momento atual aí de vida, ok? Bom, a primeira opção é a ametista, a segunda opção vai ser o cristal e a terceira opção é o quartzo verde, tá bem? Hoje eu vou utilizar o tarô dos anjos e o oráculo do pão como orientação e conselho. Eu sempre coloco na descrição do vídeo minutagem, informações sobre os decks, né, e tarôs utilizados, né, oráculos também, e o meu contato, né, algumas outras informações e o meu contato, caso você queira uma tiragem na sua própria energia, combinado? Bom, então vamos lá. Para quem se conectou com a pedra ametista, a primeira opção, pedra ametista. Vou embaralhar. Se abra para conectar com a mensagem que está sendo passada, né? Veja aí o que faz sentido, o que ressoa de fato com o seu momento. Vamos lá. Nós temos aqui o mago com o arcanjo Raziel, experiência de vida com o arcanjo Chamuel e o sol com o arcanjo Uriel. Vou pegar um complemento para essas cartas, ok? Para a primeira carta, vamos ver, do mago. Valete de fogo para experiência de vida, que é a carta da torre. 5 de fogo e para o solo, rei de ar. Muito bem. E orientação, conselho, oráculo do pão. Eu vou tirar aqui uma carta e deixar aqui do ladinho para a gente ler no final, ok? Muito bem. Eu vou ler o que está escrito nas cartas, porém eu vou trazer também uma interpretação, né, e através da minha intuição, o que essas cartas do tarot trazem de informação. Bom, a carta do mago aqui vem dizendo: você está pronto. Você tem os recursos ou a capacidade de manifestá-los. A vida é mágica. E o valete de fogo vem: extrovertido, criativo, autoconfiante, travesso. Notícias de um novo empreendimento emocionante. Use a sua originalidade e habilidade. Interessante, né? Aqui é a pura manifestação. A carta do mago, ela traz um período onde você tem recursos, tem instrumentos e possibilidade de criar algo, certo? De também seguir por caminhos novos, dos quais você já se sente preparado, entende? Então, por exemplo, eu tenho no meu currículo algum curso XY e surge a oportunidade
de eu investir em alguma coisa, ou me candidatar a alguma vaga, ou iniciar um projeto, porque eu tenho essa habilidade, eu tenho esse recurso. Então aqui está falando de um período de uma empolgação, de uma possibilidade de criar, né, de trazer algo à tona com empolgação, né? Então você tem os recursos, aqui o mago fala que ele é dotado, né, dos instrumentos para poder realizar alguma coisa, e aqui o próprio Valete de Fogo já traz uma iniciativa com empolgação, né, com energia, ainda uma energia inicial, por isso que eu associei o mago a uma nova etapa ou a uma nova oportunidade, né? Pode ser uma nova etapa dentro de algo que já está acontecendo, ou pode ser uma nova oportunidade mesmo. E aqui o Valete de Fogo vem dizendo notícias de um novo empreendimento, pode ser, né? Ou use a sua originalidade, a sua habilidade. Então aqui está muito claro que tem algo aí brotando, né? Para ser iniciado, para ser trabalhado, certo? Ainda é um início, o Valete ele é jovem, então ele fala que esse fogo também precisa ser nutrido, né? Para ser elaborado, desenvolvido, trabalhado, enfim, ainda é uma chama que precisa ser cuidada, né? Tem que ter mais investimento, né? Se quiser que isso dê frutos, ok? Então, vamos lá. Aqui veio a carta Experiência de Vida, com o arcanjo Chamuel. Essa é a carta da Torre, né? Arcano maior de número 16. E aqui vem dizendo: um acontecimento importante, uma revelação poderosa que leva à mudança. Momento para levantar voo. E o 5 de fogo, né, ou 5 de paus, que fala objetivos contraditórios, detalhes incômodos, conflito com os outros. Bom, vamos lá. A carta Experiência de Vida, ou a carta da Torre, ela fala de momentos, de acontecimentos repentinos que desestruturam algo que estava estabelecido. Então a torre ela vem com uma forma de um rompimento visível para você enxergar algo que não estava muito legal. Então a torre vem, ela destrói revelando uma inconsistência aí em alguma parte da sua vida, né? E para que isso possa ser reerguido, né? Eu acho que isso tem muito a ver quando fala aqui, momento para levantar voo, né? Quando a gente se desprende de coisas que não estavam bem sustentadas, né? Por mais que seja, pode ser um processo doloroso, um susto que você leva quando você enxerga, ou quando a coisa acontece, né? É uma libertação também. Por isso o momento de levantar voo. É uma libertação e é a possibilidade de agir a partir de então com mais verdade, certo? Com mais coerência, com mais transparência, honestidade, sabe? E o 5 de fogo, ele fala aqui de objetivos contraditórios, detalhes incômodos. Ele geralmente traz alguns desafios, assim, a serem trabalhados. São pequenos incômodos mesmo que precisam ser resolvidos. Vão te demandar energia, sabe? Um pouco para poder resolver. Aqui o 5 de fogo te pede um movimento de resolução, sabe? Ele traz alguns conflitos. Não vejo conflito de ordem muito grande, mas vamos supor que essa torre rompeu, né? Houve algum acontecimento impactante. Algum trabalhinho vai te dar para colocar as coisas em ordem, sabe? Mas é isso, o processo da vida, né, faz parte e, assim, ciente de que tá vivendo um momento positivo de criação de novo projeto, né, de coisas provavelmente importantes aí para você, empolgantes,
E também está a caminho do Sol, né? Que é uma carta excelente. Então aqui a gente tem o arcanjo Uriel maravilhoso, falando desfecho feliz, novas ideias brilhantes que levam ao sucesso. Tenha confiança em si mesmo, né? A carta do Sol, ela traz uma integridade, sabe? Um empoderamento no sentido de eu vejo sobre mim quem eu sou, como eu posso brilhar, como eu me destaco, como eu posso ser confiante, porque eu tenho uma visão clara de mim, das coisas. E ela traz mesmo um sentido de alegria, de sucesso, de possibilidades, de chegar mesmo numa realização, sabe? E vem aqui com o rei de ar. Então esse rei de ar, ele vem falando, o rei de espada. Brilhante, imparcial, profissional e diplomático. Diga o que você pensa com confiança. Procure aconselhamento profissional. Equilibre as considerações mentais e emocionais. Talvez o que vem aqui acontecendo é um processo que vai te pedir uma postura desse rei. E essa é uma postura onde você é bem racional, onde você expõe as suas ideias com clareza, onde você expõe o seu lugar, né, com objetividade, com certeza, equilibrado emocionalmente. É muito importante que você esteja, né? Mas aqui é se expor de uma maneira inteligente, sábia, objetiva, líder de si, consciente, racional, sabe? Então é este o momento e a vibes, né, do momento. E como orientação, o conselho, vamos lá. Veio a cartinha gratidão do oráculo do pão. E essa cartinha fala: celebrar cada momento, celebrar o que se conquistou, celebrar o que se tem e o que se quer, celebrar quem somos, celebrar a vida. Celebrar é uma bela forma de agradecer. É isso. Desejo aí um momento muito iluminado, muito próspero, de sabedoria, de discernimento, de autoconhecimento, né? E de condições, né, de superar e lançar um olhar sobre questões, né, sobre qualquer que seja o problema, e que seja assim fácil de resolver, que seja visível e possível de ser leve de alguma forma. Beleza? Então tá. Espero que tenha feito sentido, contribuído de alguma forma por aí. E vamos para a segunda opção, que é o cristal. Essa aqui. Vamos lá. Dá 3 cartinhas, 3 arcanos maiores, para falar do seu momento atual. Ego, arcanjo Jofiel. Unidade, arcanjo Sandalfon. Esse moço aqui. E o imperador, arcanjo Miguel. O pessoal da 2 não tá pra brincadeira, não. O pessoal tá sério. O negócio tá sério. Vamos lá. 4 de fogo,
com ego, que é o arcanjo Jofiel, e também simboliza a carta do diabo no tarô convencional. Unidade com as de fogo e o imperador com 8 de fogo. Menino babado. Orientação, conselho para o pessoal da opção de número 2, com o oráculo do pão. Eu vou deixar aqui do lado. Bem. Bom, assim como na primeira opção, eu vou ler a carta e vou fazer também a interpretação, né? A canalização de acordo com o que o tarô traz, né? Informação. Ego, arcanjo Jofiel. Falsa sensação de aprisionamento está sendo excessivamente focado em coisas materiais, pensamentos negativos ou baseados no medo. E o 4 de fogo, satisfação, paz e abundância. Vida familiar feliz, conclusão bem-sucedida de um projeto. Bom, gente, aqui a carta do diabo, ela vem me dizendo o seguinte: existe muito poder aí, né, de influência, de realização, de conquista pessoal, certo? E talvez não, isso já está acontecendo. O 4 de fogo, ele fala de uma sensação de estabilidade, sabe? De celebração, de conquista, de um primeiro patamar de alguma coisa aí que você planejou, que você idealizou. Aqui pode ser um casamento, um encontro com o outro, né? O estabelecimento de um vínculo estável. Pode ser um negócio onde você conseguiu se estabilizar ali, né? Erguer o lugar, a coisa, o projeto, certo? E aqui é um chamado, né? Essa carta do diabo, porque ele vem te trazendo o seguinte: primeiro, quando a gente está focado excessivamente em coisas materiais, excessivamente, tá? Porque coisas materiais são muito importantes, muito mesmo. Muitas vezes existe uma falta por trás e um combo de crenças negativas acerca da prosperidade, acerca da capacidade de continuar conquistando, né? Da capacidade de ir além da matéria pela matéria somente, sabe? Então, o que acontece? Às vezes a gente se aprisiona, e aqui tá falando em pensamentos negativos, pensamentos que se baseiam no medo. Às vezes está tudo bem, está tudo chuchu fluindo, maravilha, e você talvez ainda carregando alguma estrutura aí de medo, de sensação de aprisionamento, de sensação de vou precisar, sei lá, me corromper, vou precisar, preciso mostrar muito poder e muito apego a isso aqui, senão eu vou perder. Não, calma, tá? Calma, porque o 4 de fogo já vem demonstrando uma estrutura, né? Já vem demonstrando uma conquista, algo estável, ok? E aqui eu falo baseado nas próximas cartas também que eu vou abordar desse momento atual, né? Então, tá rolando, você tem realmente influência, tem poder, você foi capaz aí de construir algo, né? Mas não precisa se aprisionar ou se perder nesse lugar por medo ou por crenças, né, negativas, ou sabe, assim, tá joia? Bom, e aí vem a carta unidade, né, que é o Hierofante, ou Papa, no tarô. Esse senhor aqui, eu vou ler. Pontos de vista ou métodos tradicionais. Organizações espirituais. Procure mentores e amigos que pensam como você.
E vem com As de Fogo, uma nova oportunidade empolgante, ascensão profissional, mude sua vida agora. Bom, o que eu vejo aqui? A princípio, uma conexão direta com a espiritualidade, né? Com aquilo que é energético, que é o que te dá impulso, ação, energia para realizar, para iniciar. Então, com a carta do Hierofante aqui, a gente pode estar falando de associações de trabalho, associações espirituais nas quais você vai para um campo religioso, assumir algum lugar importante, ou assumir um lugar, fazer uma parceria. Então aqui tem um potencial muito grande disso se manifestar positivamente, certo? E também de você conseguir expor e trazer de alguma forma num lugar de fala, de referência, onde você possa trabalhar melhor a exposição das suas ideias, dos seus valores, entende? Assim, principalmente se você conseguir reunir pessoas que têm uma visão de mundo parecida com a sua, valores parecidos com os seus. Então isso está em volta aqui dessa energia do seu campo, sabe? Tem muita energia para você realizar, para você fazer que acontecer, sabe? Bom, e aí a gente vem também com a carta do Imperador e o 8 de Fogo. Eu falei que não tá para brincadeira, porque que realmente você está sendo colocado ou chegando a um lugar de um empoderamento muito grande, né? Essa palavra às vezes está um pouco desgastada, mas é real, assim, um empoderamento, um estar em si é muito forte, assim, muito bem estruturada, sabe? Uma capacidade de estar mesmo com um poder pessoal, um poder de realização muito grande. E a gente tem aqui o Imperador e fala assim: organização e lógica, estrutura e disciplina, liderança. Essa carta está falando sobre você. Essa carta está falando sobre o lugar que você pode exercer na sua própria vida e às vezes um lugar específico de líder mesmo, né? Em grupos, profissionalmente. E vem com 8 de Fogo, eventos se movendo em um ritmo acelerado, os atrasos acabaram, muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo. Tudo que você iniciou, tudo que você colocou na engrenagem para poder rodar, tudo isso já está encaminhado. Assim. Então, o retorno da sua disciplina, o retorno das suas decisões, do seu lugar de tomar a frente, de ter propósito, tudo isso, talvez você comece a ver o resultado agora de muita coisa acontecendo. É uma via muito positiva, muito bem conduzida, energeticamente, espiritualmente, ok? Então eu vejo um movimento, eu vejo uma sensação aí de realização, de coisas que vão te dar mais energia, né? Mais ação, mais potencial de ação. E é isso. E como orientação, o conselho veio desapego. Soltar, entregar, deixar ir, deixar partir, fluir, viver no presente, sem o peso do passado, sem expectativas para o futuro, saber de nossa finitude, saber que somos passageiros, sem posses, sem medo, sem culpas. Isso tem muito a ver com o que eu falei
no início sobre essa carta do ego, da carta do diabo, né? Viver com confiança de que se é livre, sabe? Você pegar a vivências anteriores que te causaram medo, trauma, se abrir mesmo. Então é isso. Espero que tenha feito sentido, contribuído de alguma forma por aí. E vamos para a terceira opção, que é a opção do quartzo verde. Esse bonitinho aqui. Vamos lá. Quartzo verde, tá bem? Vou tirar 3 cartas sobre o seu momento atual. O mago, a imperatriz, a lua e como complemento, quatro de água, 6 de terra, cavaleiro de ar. Só um minutinho. E orientação ao conselho, oráculo do pão, esse chuchu aqui. Tirar uma cartinha e deixar aqui pro final. Bom, vamos lá. Assim como foi nas outras tiragens, eu tô lendo o que a carta traz, né? E depois eu faço a interpretação, né, com base no tarô, enfim, no que eu tô vendo aqui intuitivamente, ok? Bom, aqui nós temos a carta do mago, arcanjo Raziel. E ela vem dizendo: você está pronto, você tem os recursos ou a capacidade de manifestá-los. A vida é mágica. E junto o 4 de água. Perder uma oportunidade, descontentamento ou tédio. Abra seus olhos para as possibilidades. Bom, o que eu vejo aqui, né? É interessante porque vem um pouco como uma orientação, assim. A carta do mago, ela diz da nossa capacidade de reunir elementos, reunir recursos que a gente tem, habilidades, né? E seguir por algum caminho, né? Criar alguma coisa, colocar alguma coisa em prática. E pode ser que você esteja num momento aí com algum tédio, né? Um pouco desanimado, desanimada, com a sensação de que tem alguma coisa que, não sei, meu emocional não tá muito dos melhores, sabe? Não estou me sentindo muito empolgada, não estou, né, ou empolgada, enfim. O 4 de água, ele diz um pouco disso. Olha essa sereia aqui, desolada, olhando aqui para as tacinhas que estão aqui no fundo, e tem uma taçona aqui disponível para ela. Então, aqui vem como uma orientação seguinte: você tem recursos, você tem habilidade, você pode começar alguma coisa nova, você pode melhorar alguma coisa que já existe. Às vezes a saída da inércia, né, é você se forçar, entre aspas, a começar alguma coisa, às vezes até despretensiosamente, e a coisa ser fruto de algo que vai gerar muito retorno positivo. Então o mago, ele vem falando assim: olha, às vezes temos coisas aí paradas, umas habilidades que você está deixando enferrujar, e você pode pegar e fazer acontecer, e isso repercutir positivamente na sua parte, inclusive emocional, sabe? Às vezes a gente pode agir, né? Vou dar um exemplo. Vamos supor que você esteja passando por uma situação um pouco difícil, mais para baixo, e aí você lembra que você gostava de tocar violão. Pega o violão,
vai tocar violão, sabe? Ah, mas tinha um projeto que tava ali parado, que eu tava, sei lá, escrevendo umas coisas pra postar no Instagram, pega, escreve, posta, sabe? Ou então assim, não, comprei um negócio aqui de desenhar, de colorir, e não tô fazendo, pega e faz, sabe? Tem alguma coisa aí que você não tá enxergando, mas que você pode enxergar e que pode te trazer muita coisa, muito retorno legal, assim. Pelo menos uma saída desse lugar que talvez não esteja tão confortável emocionalmente. Ok? E aí a gente tem a Imperatriz aqui também na sua energia, com 6 de terra. Maravilhosa essa Imperatriz, Arcanjo Gabriel. Abundância infinita, dê a luz a seus sonhos, cuide de si e dos outros, né? E vem com 6 de terra, esse aqui. Doações de dinheiro, tempo ou esforço, novas oportunidades profissionais, receber um empréstimo ou pagar dívidas. O mistério do cuidado, né? Do cuidado com o outro, do cuidado consigo mesmo. E aqui é um chamado para o cuidado consigo e para um cuidado com o outro de forma equilibrada. Nem tanto ao outro, a ponto de eu não conseguir me nutrir, né? E nem tanto comigo, a ponto de eu não conseguir estabelecer uma relação saudável de cuidado com o outro. A Imperatriz, ela traz um potencial de cuidado muito grande, né? De maternar, por ser abundante, né? Por isso ela gesta também e ela faz criar, né? Nascer algo novo. E aqui talvez seja um chamado para você entender como é que está sendo esse fluxo de doar e receber, de dar e receber, né? Será que está cuidando, dando demais para um projeto, para uma relação e está recebendo, né? Porque perspectiva é positiva, sabe? Perspectiva aí de você começar realmente a receber pelos seus dons, pela sua dedicação, pelas suas qualidades, pelas suas habilidades, né? Então, vem uma abertura aí de possibilidade de equilíbrio nesse dar e receber, né? Seja no produto que você oferece, no trabalho, dentro do seu trabalho, né? Então, aqui é um chamado para um cuidado, uma atenção para esse equilíbrio no dar e receber. E você enxergar, assim, o potencial que você tem de cuidar, de amar, de se doar e também de receber quando vem do outro, sabe? Às vezes as coisas estão tentando chegar, não sei se não está deixando. Coisa boa, coisa gostosa de receber, cuidado, carinho, né? Na forma de física, de dinheiro, ou emocional, ou de reconhecimento no trabalho, ou enfim. Tá bem. Então tá bem. E vem a carta da Lua, Arcanjo Raniel. E ela fala assim: intuições importantes, acontecimentos ocultos, liberte os medos que o reprime. E ela vem junto com o Cavaleiro de Ar, inteligente, determinado, idealista, incansável. Acontecimentos que ocorrem com grande velocidade. Dedique um tempo para rever cuidadosamente as suas opções e soluções criativas. A Lua é uma carta que traz um potencial grande de intuição. Intuição
Aqui para a lua é quando a gente consegue enxergar no escuro. Então a gente meio que, tô vendo que aquilo é isso, não é o que eu estava pensando, né? Então sinto que pode ser X, né? As pessoas estão falando que é Y, mas pode ser X, né? Bom, enfim, a lua ela traz esse potencial intuitivo, mas às vezes ela pode confundir, né? Trazer umas oscilações emocionais, quando eu deixo o meu emocional interferir no meu julgamento sobre as coisas ou as minhas crenças. Então aqui, por isso vem o Cavaleiro de Espadas te pedindo um pouco mais de lucidez, que olha as coisas com mais cuidado, né? Porque ele é impulsivo, ele tem uma ideia, ele vai, ele passa. Então quando você tiver clareza, tem que ir mesmo. Botar para quebrar. Esse cavaleiro é isso, assim. Ele é muito determinado e ele é rápido, né, nas ideias. Mas com a carta da lua, aqui o que eu sinto é só um pedido de ponderamento para você entender a intuição. Eu tenho que olhar com mais cuidado, sabe? Mas assim, existe uma influência e uma capacidade intuitiva grande, que quando organizada te dá um potencial enorme de ir para onde você deve ir, sabe? Então assim, eu vejo que essa tiragem veio muito conduzido para aspectos de orientação, né? Se fizer sentido, mas de trazer clareza também para o seu campo. Nesse momento tem cartas tão bonitas de manifestação do feminino, de cuidado, de acolhimento, né? De contato também com as emoções. Então é um período que você pode aproveitar para trabalhar as coisas que foram faladas ao longo da tiragem, tá bem? E orientação, o conselho veio fidelidade. Eu amo essa carta, tanto essa. Uma atitude de respeito, confiança e amor por nós mesmos. Entendeu? Imperatriz aqui, de autocuidado, cuidar de si, cuidar do outro, mas de si. Então, uma atitude de respeito, confiança e amor por nós mesmos. Nosso potencial, pelos nossos sonhos, o nosso querer, o que nos leva a sermos verdadeiros com quem realmente somos e assim reverenciar o divino em nós. Lindo, lindo. Bom, espero que tenha feito sentido e contribuído de alguma forma. Desejo um bom momento, uma boa semana, muitas bênçãos aí, muita luz, né? Muita tranquilidade, paz, discernimento, paciência, ponderação e amor, tá bem? Boa semana, beijo, até mais. Depois eu volto com mais vídeo.